Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mathieu, sou o cofundador do Le Wagon Brasil. E a gente está retomando nossa habitude de montar esses Wagon Talk. Então, a gente convida o pessoal do ecossistema de startup brasileiro para falar com a nossa turma, que vocês no YouTube não vão ver, mas que estão aqui no nosso espaço novo. E é a primeira vez que a gente está fazendo Le Wagon no nosso espaço, então a gente tem orgulho. E eu tenho a honra de ter um convidado, e ele aceitou, Cyril Reboul, da Webedia, que vai nos contar um pouco da experiência dele no Brasil. Aqui a gente fala Webedia aqui no Brasil. Webedia? A gente demorou muito para encontrar uma maneira de pronunciar o nome da empresa que funcionasse no Brasil. Começou Webedia, aí é Webedia agora. Webedia. É Webedia. Soa mais inglês, é legal. Mais simples. Então, Cyril, na verdade, Webedia não é a sua primeira experiência com o Brasil. Não. Então, boa noite a todos. Grande prazer estar com vocês para o primeiro Wagon Talk aqui, né? Primeiro Wagon Talk. Uma grande honra. Obrigado. Então, na verdade, é a segunda vez que eu moro no Brasil. Eu sou francês, né? Pelo meu nome dá para perceber facilmente, eu acho. Pelo sotaque, nada. Pelo sotaque não sei, mas pelo nome pelo menos dá. Eu morei 5 anos em São Paulo, de 94 até 99. Mas eu era adolescente, e aí meu pai trabalhava na Rodia, empresa de química, e em 94 ele teve a oportunidade de trazer toda a família para o Brasil, e aí a gente se mudou aqui. Eu estudei no Liceu Pasteur, liceu francês, na Vila Mariana, não sei se vocês conhecem. Estudei 5 anos lá, aprendi a falar português, passei o baccalauréat, que é o vestibular francês, em 99, e aí voltei para a França para fazer business school na França, começar a carreira. Comecei a trabalhar no ramo de videogames, primeiro na Gameloft, não sei se você conhece a Gameloft, que na época era antes do iPhone, então era jogos em Symbian, Java e etc, WAP e isso, que os desafios eram outros. E aí trabalhei 2 anos na Gameloft e entrei na Webedia, então na França, quando a empresa se criou, início de 2008, que na época tinha um site de notícias de celebridades que tinha acabado de ser lançado. E aí participei do desenvolvimento da empresa, me tornei sócio da empresa e voltei para o Brasil em 2012 para lançar from scratch a Webedia aqui no Brasil. Então é a segunda vez que eu moro aqui, faz 5 anos, foi 5 anos na primeira vida e 5 anos na segunda, são 10 anos de Brasil agora. Agora só pode passar. E qual que foi a razão ou a ideia que criou a Webedia? Será que é a mesma quando você criou aqui do que na França? Na França e no Brasil? Por que criou a Webedia? O que faltava no mercado para criar uma empresa assim de mídia digital, numa época de Facebook, Google, todo mundo acha que a mídia está perdida? Quando nasceu na França ainda não era a época do Facebook tão forte assim, porque nasceu início de 2008 na França. E a Webedia ela nasceu e durante bastante tempo ela ficou um grupo de mídia vertical, né? Não sei se vocês conhecem aqui no Brasil alguns dos verticais que a gente opera, que eu adoro cinema, não sei se vocês conhecem, o Tudo Gostoso, que é o maior de culinária do país, o IGN Brasil, que é a vertical de conteúdo de games, o Minha Vida de saúde, que a gente acabou de adquirir. Então, mas tudo isso nasceu com um site de notícias de celebridade em 2008 na França, então antes do Facebook ser realmente popular na França, mas o Google já era bem popular e nasceu, na verdade, de uma coisa que vem nos guiando até agora, o mito fundador da Webedia, mas ele é parte real, tá? Em 2008 foi uma análise super empírica do mercado de conteúdo. Basicamente, a gente olhou os bancos de jornais em Paris, em 2008. Aí a gente viu que dos 10 títulos mais vendidos, então 9 eram revistas de celebridades. Então aqui você tem o Hola e Caras e etc. Então o equivalente desses sites na França, dessas revistas na França, então 9 dos 10 títulos mais vendidos eram revistas de, algumas pessoas falam de fofocas, de celebridades. Ou seja, tinha uma demanda de conteúdo grande, né? As pessoas elas gastavam dinheiro numa época que já o mercado de print já estava meio que começando a cair. As pessoas elas desembolsavam dinheiro para comprar conteúdo de celebridade. Então isso, beleza, tem uma grande demanda de conteúdo. Aí a gente olhou a Nielsen, que é a Comscore da França, né? Ferramenta de métrica do mercado digital. E aí a gente viu que o maior site de notícias de celebridades, ele tinha 200 mil visitantes únicos.
A França é um país menor do que o Brasil, mas 200 mil visitantes únicos é nada. Tinha na época 37 milhões de internautas na França, 9 dos 10 títulos mais vendidos de celebridade, 200 mil visitantes únicos, não fazia sentido nenhum. E aí a gente olhou o porquê disso. Apesar da grande demanda de conteúdo, na verdade todos os players de conteúdo de celebridade, o que eles faziam era tudo para proteger o print. Então eles publicavam as notícias 3 dias depois no digital, quando e notícia de celebridade tem uma duração de vida de 1 hora, então tipo 3 dias depois não vale mais nada. E eles publicavam tipo 10 conteúdos por semana. Ou seja, tinha uma demanda grande que não estava sendo atendida pela oferta de conteúdo. E isso foi o que guia a Webedia mais ou menos até agora. Encontrar discrepâncias grandes entre demanda de conteúdo dos usuários e oferta de conteúdo e cumprir esse gap quando ele existe. Então a gente viu que tinha demanda, não tinha oferta, então a gente investiu, criou uma redação de notícias de celebridade na França, em Paris, em 2008. A gente investiu, que agora a CMS, né, virou quase commodity, mas na época não era tão simples assim. Então a gente investiu num time de desenvolvedores para criar um CMS otimizado para o Google, ainda não tinha milhares de CMS disponíveis no mercado. Então a gente desenvolveu, fez um investimento grande e quando os concorrentes publicavam 10 conteúdos por semana, a gente começou no primeiro dia publicando 60. Ou seja, a gente começou sendo super intensivo na produção de conteúdo e começando a analisar no Google quais eram as celebridades mais buscadas e pautando a nossa produção de conteúdo em função de onde a demanda estava apontando, que era uma grande diferença de mindset com os nossos concorrentes. Em 2 meses, o site fez 2 milhões de uniques na Nielsen. Ou seja, número 2 estava com 200 mil, a gente estava com 2 milhões. Em 2 meses? Em 2 meses. Nossa. Então a gente falou... Principalmente com o Google Busca? Quase só Google. Porque vocês não Facebook investiam. era 0, a gente não investia em mídia nem nada, então era só orgânico. Então aí a gente falou, nossa, esse negócio de você encontrar temáticas com grande demanda de conteúdo que não estão sendo atendidas, parece que funciona. Então, a partir de celebridade, a gente começou a lançar outros verticais. Primeiro, a gente achou que a gente tinha descoberto, como você falou, o pote de ouro, a galinha, não sei como que se fala aqui em português, mas vocês entenderam, o negócio de ouro. E aí a gente lançou uma porrada de verticais, tipo, sem pensar, aí nem todos funcionaram. E a gente foi refinando essa metodologia até agora. A gente definiu alguns verticais que a gente agora opera de maneira global. A gente hoje... segundo maior player de conteúdo de cinema na internet, depois do IMDb. A gente é segundo, a gente é número 1 em 6 países. E isso é gerenciado globalmente? É globalmente. Mas isso quer dizer o quê? Porque não é... porque então você tem Adoro Cinema aqui, você tem Allo Cine na França, você tem Sensacine na Espanha. Mas os dois, todo mundo compartilha bastante coisa, é isso? O conteúdo é uma coisa muito local. Por isso que eu estou perguntando. Então, mas a tecnologia a gente compartilha ela e o mindset a gente compartilha. O conteúdo, até que cinema, trailer e etc., você tem uma base de dados comum. Celebridade, não esquece. Cara, esquece. Aqui no Brasil, celebridade brasileira. Então, receitas, a gente tem site de receitas na França e no Brasil, cara, não é bem a mesma receita que tem sucesso no Brasil e na França. A gente não vai falar mal das receitas brasileiras, porque pegar mal... É que aqui é bolo de cenoura, a receita mais buscada do Brasil, por exemplo. Na França tem duas buscas, na verdade, quando você fala que tem um bolo de cenoura na França, as pessoas te olham meio estranho. Tem receita com catupiry? Catupiry não existe na França. Ainda bem. Né? Coxinha tampouco. Então, é assim que nasceu a Webedia. Basicamente com o intuito do início foi encontrar grandes temáticas onde precisava de um player de conteúdo digital e entender como que esse conteúdo é consumido. No mercado, exatamente. E entender como esse conteúdo é consumido. Então, na época era quase só Google, mas agora é Google, é Facebook, é conteúdo que vive dentro do YouTube, é Instagram, é Snapchat, etc. Então, a gente investiu desde então. Aquele estudo empírico de olhar bancas de jornal se tornou ferramentas. A gente adquiriu um monte de startups francesas, na verdade, uma que chama NewsSwitch, que analisa conteúdos que têm uma viralidade acima da média no YouTube, uma que chama MyPosio, que analisa ranqueamento e tendências de buscas no Google. A gente está investindo em startups que analisam vídeos que têm performance fora da curva no YouTube, para a gente... Então, seus redatores viram data scientists, eles estão analisando... Então, é metade. O que a gente fala é que cada projeto que a gente toca, quando é um projeto proprietário, ele tem 2 editores-chefes. No início ele tinha 2, que era o Google e o editor-chefe. E aí, quando esses 2 se conversam, normalmente você tem um sucesso de audiência orgânica. Agora você tem o Google, o Facebook
e o editor-chefe, vamos dizer. E o que a gente faz é que a gente disponibiliza para os editores muitos dados que indicam para onde a audiência está indo. Cabe a eles usarem e contarem histórias cativantes em cima disso, porque apesar da inteligência artificial, etc., quem sabe contar histórias, por enquanto, pelo menos são humanos. Por isso a gente tem 370 funcionários no Brasil, 160 deles são criadores de conteúdo, CLT, no Brasil, entre Rio e São Paulo. Porque a gente cria muito conteúdo, a gente tem uma metodologia própria de integrar data insights dentro do conteúdo, mas quem sabe criar conteúdo que cativa ainda precisa de uma porrada de pessoas para fazer isso. E você, tipo, vocês fazem A/B test de artigo, tipo, que nem o BuzzFeed fazia, tipo, vários títulos então, para ver como pegar mais? Isso a gente faz, a gente não faz no Google, porque no Google você muda o título de uma matéria, etc, e você publica conteúdo, você acaba perdendo. Então no Google você precisa acertar um pouquinho mais, você precisa pegar muitos dados e acertar. No Facebook, aí a gente faz A, B, C, D, E teste de título, texto, imagem, e etc. o tempo todo. E hoje o Facebook representa tanta audiência quanto o Google nas nossas propriedades. Que foi uma mudança de paradigma para a gente que se iniciou há 2 anos e meio. E como que... Porque eu sigo, por exemplo, Adoro Cinema no Facebook e muitas vezes eu vejo um conteúdo do Adoro Cinema que é um vídeo que eu, na verdade, vou ler o vídeo inteiro na minha timeline, está encapsulado na página do Adoro Cinema, mas, tipo, não vou clicar, só vou ver o vídeo. Então, como que você rentabiliza esse conteúdo? Porque realmente está dentro do Google, do Facebook, e não tem como você enfiar aí dentro um espaço publicitário. Porque a grande pergunta do conteúdo é, tipo, ok, agora como que você monetiza? Exatamente. A monetização virou um problema. Isso é a coisa mais interessante sobre a indústria de mídia e de conteúdo digital, na minha visão. É que nunca se consumiu tanto conteúdo na história da humanidade. Sim. Nunca se produziu tanto. Também. E nunca se consumiu tanto. E nunca foi tão difícil você monetizar. Mas a partir do momento que as pessoas consomem conteúdo, eu enxergo isso como uma oportunidade. O trabalho você pode chamar a gente de grupo de mídia digital, a gente faz muitas outras coisas também, mas o trabalho de produtores de conteúdo é justamente encontrar sempre o equilíbrio entre o alcance puro e a monetização. E ser extremamente ágil na sua capacidade de monetização. O Adoro Cinema, hoje, publicidade que você vê no site, publicidade, vamos chamar de display, publicidade de display no site, é 35% do faturamento do Adoro Cinema. Só. E da Webidia, publicidade display é menos de 20% do nosso faturamento. A gente migrou para modelos de branded content. Às vezes, o trailer que você assiste, alguém pagou a gente para publicar esse trailer e esse trailer se beneficiar de todo o alcance orgânico do Adoro Cinema dentro da comunidade de pessoas que vão para o cinema. Às vezes não. Mas é um equilíbrio que a gente acha e hoje a gente monetiza no nosso site, a gente monetiza no Facebook, a gente monetiza no YouTube, a gente monetiza no Instagram, a gente monetiza no Snapchat. Mas então, continua sendo anunciante pagando vocês para captar a atenção que vocês criaram. O nosso o modelo é só isso, porque eu vi que vocês compraram, por exemplo, Nerd ao Cubo, que é um negócio de assinatura de produtos. A gente vê que, Terra fechou, o Wall está virando uma fintech, basicamente, porque pagamento é muito lucrativo. Vocês continuam firme e forte no, tipo, não, crio conteúdo e eu vendo esse acesso de atenção para os anunciantes de uma forma que seja, que todo mundo se beneficia. A Webidia faz 3 coisas, basicamente. A gente fez várias aquisições, às vezes quando você olha, você fala, por que os caras estão indo para lá, mas é uma forma. A gente faz 3 grandes coisas. Se você pegar toda a Webidia, a gente tem 3 grandes atividades. A primeira é o que a gente chama de publishing, então que é a gente agrega a comunidade de milhões de usuários em torno de temas que os cativam e a gente monetiza o relacionamento que a gente tem com esses usuários de várias maneiras. Publicidade é uma delas, branded content é uma delas, data insights, data intelligence, por exemplo, para a indústria do cinema é uma outra. E-commerce, Nerd ao Cubo, o que é? É apenas uma maneira diferente da gente monetizar as comunidades de fãs de cinema e de games que a gente agrega em torno do nosso conteúdo. Às vezes a Ubisoft vai pagar a gente para conversar com essa galera, pode ser através de um conteúdo que a gente vai elaborar em torno do Assassin's Creed, pode ser através de um banner, mas eu posso também vender coisas para essa comunidade.
publicidade, eu enxergo isso como uma das coisas que a gente pode fazer para monetizar esse ponto de contato. E isso é muito importante dentro do nosso mindset. Quer dizer que amanhã os sites podem morrer. Na verdade, eu acho que eles vão morrer algum momento nos próximos 5 anos. Não é um problema. A partir do momento que você tem uma marca forte dentro de um ecossistema, dentro de uma temática, e muitos usuários consumindo conteúdo oferecido por essa marca, você sempre vai achar uma maneira de monetizar. Ela vai mudar, não é aquela de hoje, talvez ela vai ser menos rentável, ou talvez mais, mas a partir do momento que você é o ponto de contato entre um usuário e um assunto que o cativa, eu acho que sempre na história da humanidade isso vai ter valor. Então o que a gente tenta é sempre ser esse ponto de contato com a paixão do usuário. Cinema, culinária, games e etc. Mas como que você navega? Porque parece um peixinho no meio dos tubarões, né? Porque você está fazendo a mesma coisa que o Facebook também. Eu não estou fazendo a mesma coisa. O Twitter. O Facebook ele nunca precisou tanto da gente. Parece pretensioso, mas... Sim, ele precisa de vocês, mas ele quer recuperar a cadeia de valor do anunciante só também. Que então... o Facebook e o Google eles não querem sujar a mão. O que eles fazem, o Facebook e o Google? Eles só investem em modelos ultra escaláveis. Sim, plataformas. O business que a gente faz é o menos escalável do mundo. Contar histórias, criar conteúdo, talvez a gente tenha até mais funcionários do que o Facebook no Brasil. Tem 370 pessoas criando conteúdo. É muito pouco escalável o business de criação de conteúdo. Quando forem inteligência artificial criando, talvez ele se torne mais escalável, aí vai ser um perigo. Mas enquanto você precisa de braços, de cérebros, de criatividade, ele é um business que o Google e o Facebook nunca vão entrar. E o YouTube ele precisa do quê? Você entra lá para quê? Você não entra lá porque é o YouTube, você entra lá para assistir algum conteúdo. Precisa de alguém produzindo esse conteúdo. O Facebook, cada vez menos você entra lá para ver o que o seu amigo está pensando, porque ele já te conta isso no WhatsApp. Então você entra lá para consumir algum tipo de conteúdo. Quem produz esse conteúdo? Um grande número de vezes é a gente ou pessoas que trabalham com a gente. Então, eles crescem, eles dão alcance aos nossos conteúdos, cabe a gente entender como monetizar esse alcance que a gente gera. Talvez explique um pouco a sua estratégia com o YouTuber. Sim. Então é isso. A gente faz 3 coisas. Voltando no nosso modelo, metade da empresa é o publishing. Então são marcas proprietárias, conteúdos proprietários, em torno dos quais a gente agrega a comunidade de usuários e a gente monetiza esse contato de várias maneiras. Ok? Depois você tem 2 outros quartos da empresa. Um quarto que a gente chama de brand publishing. Terços. Não, é porque é metade, um quarto. Metade, um quarto. Então, metade, um quarto que é brand publishing, que é basicamente fazer tudo que a gente faz no publishing, só que para uma marca, diretamente. Então, por exemplo, a gente cria todo o conteúdo do grupo L'Oréal no Brasil. A gente agrega para eles comunidade de consumidoras interessadas em cabelos, dentro de uma comunidade que pertence à L'Oréal. É o mesmo trabalho que você fazer isso no Adoro Cinema com filmes, só que a temática é diferente. Isso é um quarto dos negócios. E o quarto são influenciadores. A gente investiu de maneira mundial em estruturas de gerenciamento de youtubers. Então aqui se chama Digital Stars, não sei se vocês conhecem, mas talvez vocês conheçam alguns nomes como Whindersson Nunes, Kéfera, Christian Figueiredo, Coisa de Nerd, Felipe Castanhari. Essa galera, eles são os maiores youtubers do Brasil e todos eles são representados de maneira exclusiva pela Digital Stars. Ou seja, se você quer trabalhar de maneira comercial com eles, você passa através da Digital Stars. A gente ajuda eles a monetizar sua imagem e seu conteúdo. Por que a gente fez isso? Porque a gente observou que dentro de algumas temáticas onde a gente quer ser um líder mundial, como cinema e séries, como games em particular, a atenção dos usuários estava migrando de sites para outras plataformas. Hoje, games é a segunda maior temática dentro do YouTube no mundo. Game online. Depois de música, é games. Então, o gamer, a pessoa que compra videogames, ela aos poucos está deixando de consumir um site, como o IGN, por exemplo, e tem uma fatia que está começando, na verdade já está, ele já é muito consolidado, passar horas e horas e horas assistindo o BRKS Edu, Malena, Rato Borrachudo, jogando e fazendo gameplay no YouTube. Para um grupo que tem a pretensão de ser o ponto de contato entre gamers e conteúdo de games, se a gente não acompanhar esse movimento, a gente acaba sendo irrelevante daqui a um ano.
Então, isso obriga a nossa estratégia a ser extremamente ágil e cada vez que nasce um novo ecossistema e novos tipos de criadores de conteúdo, a gente precisa acompanhar esse movimento. Então, ou a gente recria isso dentro de casa, ou a gente investe nessa galera que já entendeu como isso funciona. Então, isso é o movimento que a gente fez em estrutura de gerenciamento de youtubers pelo mundo. YouTube ou Instagram, porque é a mesma... Mas é muito... Hoje o foco é um pouquinho mais em youtubers, porque eles têm... O fato vídeo tem uma coisa, em termos de potencial de monetização, que é maior. Essas pessoas, quando você consegue passar bem em vídeo, você tem um certo carisma, isso abre muitas novas oportunidades em termos de monetização para você. E quanto tempo você trabalhou na Webedia na França? 3, 4 anos? Então, de 2008 até 2012. Quando você chegou aqui, apesar de ter conhecido o Brasil antes, o que te surpreendeu no mercado que era bem diferente da França? Então, foi algumas coisas. Então, a primeira é que eu trabalhei durante 1 ano e meio antes de lançar o projeto no Brasil. Preparando. E por que eu decidi... Então, eu estava com saudade do Brasil, queria morar no Brasil, sempre foi uma coisa que... Eu sempre falei que eu ia montar uma empresa no Brasil, mas eu queria montar uma coisa que funcionasse. Então, a primeira coisa foi que o ecossistema de conteúdo digital no Brasil era extremamente consolidado debaixo dos portais, os grandes portais brasileiros, né, que é o UOL, o Terra, o MCN, o IG, R7. Basicamente, vamos dizer que a estratégia de 90% dos publishers do Brasil em 2008, quando a gente chegou, era botar recursos para brigar, para estar na capa do UOL, na capa do MSN, na capa do Yahoo. Basicamente, quando eles conseguiam um slot lá, eles conseguiam 3 milhões de visitas no dia, beleza. Ninguém estava pensando em construir sua audiência de baixo, através de SEO, através de distribuição de conteúdo nas redes sociais e etc. Então tinha muita pouca tecnologia envolvido comparado com o mercado europeu, que na verdade já tinha passado pela mesma coisa, com portais que têm outros nomes na França, mas esse ecossistema ele já tinha sido destruído na França pelos verticais e pelas plataformas que dão um acesso mais direto ao usuário final. Então quando eu cheguei, eu fiquei muito impressionado com a força dos portais e o fato que eles tinham todo mundo na mão, sabe? Mas, tipo, todo mundo dependia deles para audiência, para força comercial. Quase ninguém tinha sua própria força comercial, enquanto na França e na Europa você tinha um ecossistema de verticais muito forte. Isso foi o que pautou minha vinda para o Brasil. Eu falei, putz, isso não vai se manter assim. Porque com o desenvolvimento do Facebook, desenvolvimento da força comercial do Google, esses caras pegam uma verba gigante, o portal não tem mais dinheiro, não consegue mais bancar toda a cadeia que está aqui e todo mundo quebra. Então, isso foi a primeira coisa que eu acho que nisso a gente realmente acertou. Você vê o movimento dentro dos portais, você tem o UOL que está fazendo um shift extremamente interessante, mas os outros estão com bastante dificuldade. Então, isso foi a primeira coisa. O Terra está fechando. O Terra está fechando, no Brasil ele não fecha. Mas então, isso foi uma coisa... a estrutura do mercado estava muito diferente da estrutura atual na Europa. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, que aí é mais engraçado, mas o primeiro site que a gente lançou no Brasil é o Pure People também, site de notícias de celebridades. Que tinha a mesma coisa de não existir muitos sites de... Não, tinha o Ego aqui, que fechou agora, mas que era muito grande, mas aí a maior coisa foi, eu não tinha me dado conta do quanto o Brasil ele tem uma cultura voltada para ele mesmo. Eu fiz estudos de buscas, como a gente fez na França. Na França, a audiência de conteúdo de celebridade é 60% de celebridade internacional, 40% de celebridade francesa. Aí eu fiz estudo e eu achei que no início tinha erro, né? Eu fazia as pesquisas com as minhas ferramentas, mas não é possível. A Rihanna é popular no Brasil, não é possível ter tantas buscas tão pequenas sobre ela. E na verdade, no Business Plan original, eu tinha um bando de tradutores para fazer a tradução de conteúdo internacional e tudo. Puta, em um mês de estudo, matei tudo isso, substituí todos os tradutores por jornalistas brasileiros que falavam de novela e de celebridades globais. Tá, aqui 60-40, então, quanto é aqui? É 80-20 aqui no Brasil, inverso. Então, realmente, a cultura brasileira é um continente que fala uma só língua e que que consome muito conteúdo em comum, uma coisa bem única no mundo. Então, o fato que o que funciona no Brasil não é o que funciona fora e vice-versa. Você precisa completamente mudar o seu mindset quando você chega no Brasil, em particular no ramo de conteúdo. Isso foi uma coisa que me impressionou.
E terceiro, a força da TV no mercado publicitário. Eu ia te falar da Globo, que também é um negócio bem particular no Brasil. A força da Globo. Então, quando você fala a força da TV, você fala a força da Globo, sim. Na verdade. Na França, já era um movimento que... Primeiro, na França, não tem um canal que tenha a força da Globo no Brasil. Nenhum tem esse market share. Acho que não existe nenhum outro país, na verdade, no mundo. E, então, a força que a TV ainda tem no bolo de investimento de mídia, e que ainda tem hoje, 5 anos depois, se você olhar a transição natural que o mundo está vivendo, de transição de verba da TV para o digital, no Brasil ela é mais lenta do que qualquer outro país desenvolvido do mundo. Porque você tem uma coisa aqui enorme, que tem um peso muito forte na cultura, na mente das agências de publicidade, no consumidor e etc. Então, então é um movimento que eu achava que ele fosse acontecer mais rápido. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Aqui você precisa ainda falar de digital. Vender o digital? Vender o digital. Na França, cara, você nunca mais faz uma reunião para falar, então, o digital é importante. Cara, não existe mais isso. Aqui você ainda tem muitas reuniões que você precisa defender o fato que o digital ele é um canal importante para você se relacionar com o consumidor. Isso é uma coisa que me surpreendeu e me surpreende ainda todo dia, para dizer a verdade. Ok, vou te fazer uma outra pergunta, mas antes disso eu vou avisar que eu vou passar as perguntas para você. Então começa pensando. Nada de celular, de celebridade. Pergunta boa. Não tenho nenhum, tá? Não, tá. É melhor avisar antes. Não, eu ia te perguntar, no início você falou que vocês investiram bastante na tecnologia para ter CMS, porque na época não tinha. Ainda vale também investir? Qual que é a parte tecnológica do seu negócio e onde vale a pena quando você fica, na verdade, navegando em cima das costas de gigante que você mencionou, lá Facebook, Google? Qual que é o valor agregado que você consegue fazer, investir em desenvolvedor? É fundamental. Aqui ou na França? Não sei se vocês têm aqui também ou só na França. É que então, a gente faz... E o que eles fazem? Qual o valor que eles trazem? A gente faz 2 tipos de aquisições no mundo. De maneira mais local, a gente faz aquisições em conteúdo mesmo. Então, novos verticais, novas formas de criar conteúdo. Essas, elas são... Então, por exemplo, a compra do Minha Vida agora em março. Essas compras, elas são pouco escaláveis de maneira mundial. Mas a gente faz compras que podem ser... Elas acontecem mais na França, mais pelo histórico da empresa, né? A gente faz compras que são muito escaláveis, que são compras... então, não é ad tech, é content tech. Que são compras de ferramentas ou expertises para entender de maneira cada vez mais fina a demanda e a distribuição de conteúdo em todos os ecossistemas digitais. Então, aquelas startups que eu citei para você antes, isso é um investimento. O nosso investimento em, vamos dizer, desenvolvedores, a gente tem muitos desenvolvedores pelo mundo. Quanto tem de gente total no grupo do Webidia? No grupo Webidia agora são 1.900 pessoas. Você tem 370 no Brasil, 1.000 e poucas na França e o resto é... A Alemanha é o 3º maior país, Espanha, Estados Unidos agora está crescendo forte. Isso são os grandes países onde a gente atua. Então, hoje, CMS, etc., se tornou para conteúdo um pouquinho menos que você tem muito mais gente que sabe fazer. Antes era, cara, tipo, a barreira entre quem tinha um CMS bom e quem tinha um CMS ruim era uma barreira fundamental de sucesso. Tipo, agora, para você ter um CMS ruim, você tem que ser ruim mesmo. Tipo, você tem que não querer fazer bem. Então, o nosso investimento como produtor de conteúdo, ele é muito mais para se plugar nos grandes ecossistemas digitais e entender de maneira cada vez mais fina como eles funcionam e como que a gente consegue distribuir nosso conteúdo dentro deles. E isso faz uma diferença gigante no nosso negócio. Gigante. E se conectar bem com eles. Por Exatamente. exemplo, quando o Facebook lança aquele Instant Article, vocês têm os caras que entendem API o suficiente para A gente é alpha tester e beta tester de todas as ferramentas do Facebook, do Google, etc. Porque a gente é um grande fornecedor de conteúdo para as plataformas. E cada vez que surge uma nova, a gente investe tempo e dinheiro em entender como funciona, como isso agrega ao nosso negócio, como a gente consegue trazer isso para os nossos clientes, como que a gente consegue captar mais usuários através disso. Isso é fundamental. A agilidade para publisher,
se tornou, para mim, um dos critérios fundamental de sobrevivência. Não estou falando de crescimento, sobrevivência. Isso é para divulgar. E você falou também para pautar, para ouvir. Mas os dois são muito ligados agora, cada vez mais. Quando você pega o Facebook, pautar e divulgar é a mesma coisa. Porque você tem porque você analisa a viralização de conteúdo. Então você já está se pautando para a sua próxima em cima da distribuição do conteúdo precedente que você publicou. Então os dois são extremamente ligados. Entendi. Gente, quem está com pergunta a fazer? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Vamos. Você falou bastante de aquisições, de conteúdo e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu estive na Webedia lá para um evento de Agile, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que a marca Webedia não é conhecida. Isso é intencional? Ou seja, vocês têm uma série de negócios que são muito conhecidos e a marca Webedia não é. Sim. A marca Webedia é a holding por trás de todas as nossas atividades, né? Quando a gente trabalha com a indústria do cinema, a gente adora o cinema. Quando a gente trabalha com a indústria da saúde, a gente é Minha Vida. Quando a gente trabalha com a indústria da alimentação, a gente é Tudo Gostoso. A gente acredita até, isso faz parte da nossa tese de desenvolvimento, que para um publisher ser relevante no mundo onde tem o Google e o Facebook, ele precisa entender muito mais sobre o seu assunto e sua audiência do que o próprio Google e o Facebook. E eles têm um volume de dados grande. Só que hoje, se você pensar, o Adoro Cinema sabe mais do que o Google qual filme você vai assistir nesse fim de semana. Ele tem uma informação de maior qualidade sobre isso. O Tudo Gostoso sabe melhor do que o Facebook o que você vai cozinhar hoje à noite. E a gente sempre faz os nossos investimentos para a gente ser melhor do que qualquer outro player, seja plataforma, seja publisher, dentro de cada vertical onde a gente atua. Então, por isso, a gente investe muito mais nas nossas marcas verticais do que no nome Webedia, que não é um nome que o consumidor final precisa conhecer, e nem que os clientes com quem a gente trabalha precisam muito conhecer. A gente prefere que a Fox Filmes enxergue a gente como um Adoro Cinema, porque a gente quer que ele enxergue a gente como um expert de cinema. A gente prefere que a Coca-Cola enxergue a gente como Digital Stars, porque a Coca-Cola quer investir em influenciadores e ela quer ter certeza que a pessoa com quem ela está falando realmente entenda desse negócio. Então, vamos dizer que 80% uma coisa que a gente pensa e que a gente faz acontecer assim. A gente sempre conversa como expert de todos os assuntos onde a gente entra através das nossas marcas verticais e 20% falta de tempo e preguiça, tá? Para dizer a verdade. Mas é 80-20, é nessa ordem. Obrigado. Você falou que a tua segunda plataforma é Brasil, né? Sim. E é esse faturamento também é segundo Brasil ou é para a promessa Brasil? Não, então a primeira em audiência no mundo é Brasil. Mas também temos 100 milhões de internautas, 107 no Brasil e 45 na França, então não é justo se comparar. Mas aqui no Brasil a gente tem 48 milhões de unique users no Comscore Brasil. Isso só contempla os nossos sites proprietários. Hoje o Comscore não te permite deduplicar com o seu canal YouTube, sua página Facebook ou nada. Então é só Adoro Cinema, mais IGN, mais Minha Vida, mais Tudo Gostoso e etc. Isso são 48 milhões de usuários únicos, que é mais do que o número de internautas da França, então a gente ganha. Isso está tranquilo. Então, número 1 em audiência, mas bem longe de ser o número 1 em faturamento, porque euro, real, desculpa, gente, a briga não é justa. O que a gente vende aqui por R$1, realmente a França vende por €1. O preço da publicidade digital é €1, R$1. É essa a conta exatamente. Então, ou seja, 3,7 vezes mais barato aqui no Brasil do que na França. A gente passou da Alemanha, onde nem é €1, aí é €1,50 na Alemanha, quando a gente vende R$1. A gente passou da Alemanha em faturamento em março, agora no Brasil. Mas a França é número 1. França é número 2 em audiência, número 1 em faturamento, e Brasil número 1 em audiência, número 2 em faturamento. Ainda tem um caminho para a gente passar da França. Mas você acredita nisso, né? Essa é a tese. É que, teoricamente, com mais audiência, a gente deveria ganhar mais. Se o mercado for,
vamos dizer, chegando mais perto e se desenvolvendo e ficando mais maduro, e essa transição da qual eu estava falando, acontecendo num ritmo um pouquinho mais acelerado, não tem por que a gente não passar. O Brasil é um país muito maior, não tem por quê. Não, mas esse gap de 1 por 1, enquanto é R$1 em euro, depende do crescimento do país. Exatamente. Será que a previsão aqui é mais assertiva ou é simplesmente pelo tamanho do país, em número de pessoas? Qual previsão? Que vocês fornecem o conteúdo. A previsão do que a gente vai comer, do que a gente vai assistir, do que a gente vai... Mais assertiva do que na França? Não. É que aqui a gente tem mais dados porque a gente tem mais usuários. Quanto mais dados você tem, melhor você consegue, mais inteligente você consegue ser sobre uma temática. Mas eu não vejo diferença de eficiência. É que na França a gente tem algumas coisas interessantes, onde a gente consegue integrar a cadeia de valor. Na França a gente vende 20% dos ingressos de cinema, é a gente que vende. Então aí você tem um dado a mais que é o dado da conversão, onde aí você consegue colocar isso no seu algoritmo e ser ainda mais eficiente. Aqui a gente ainda não consegue vender ingresso. Então, o volume de usuários que você tem é importante, mas também o nível de layers de informação que você consegue coletar é fundamental. Na França a gente tem mais layers hoje, por isso que provavelmente a gente é mais inteligente ainda na França do que no Brasil, por ter mais tipos de dados diferentes. E por isso também que a gente fatura mais. Uma pergunta. Eu queria perguntar o seguinte, você é uma estratégia de aquisição, também obviamente de crescimento orgânico, né? Eu queria perguntar como é que vocês lidam com essa história das aquisições, como é que essas empresas são incorporadas nessa mentalidade de funcionamento, obviamente, apesar da multiplicidade de uma cultura ali criada, né? Então essa incorporação dessas novas empresas, como é que tem o crescimento orgânico do universo? Então, a gente cresceu até agora, vou dizer 50-50. 50% orgânico, com lançamentos dentro de casa, e 50% através de aquisições. O assunto no qual você toca, ele é para mim o mais complexo com o qual eu tenho que lidar todos os dias. A integração de... E olha que a gente não é um grupo grande, né? Em termos de, são 370 funcionários aqui no... a gente não está falando de uma empresa de 10 mil que adquire uma outra empresa de 5 mil. Então, são coisas onde a gente consegue ter um relacionamento humano num nível que você conhece todo mundo numa aquisição e etc. Mesmo assim, é difícil pra caralho. Porque a gente fez 6 aquisições nos últimos 3 anos no Brasil. São 6 fundadores diferentes, que passaram 6 culturas diferentes para 6 times diferentes. O trabalho é um trabalho que a gente começou agora, um trabalho de cultura, nível grupo no Brasil. A gente tem 5 anos no Brasil, também a gente é muito novo aqui. E a gente cresceu, a gente veio dobrando de tamanho meio que sempre nos últimos 4 anos, em termos de funcionário, de faturamento e etc. Momento algum, a gente se preocupou em criar uma cultura. A gente estava tão preocupado em crescer que em momento algum a gente parou para falar, puta, quem a gente é... Como pronuncia o nosso nome? Como pronuncia o nosso nome? Demorou 2 anos para alguém falar, cara, ninguém entende quando você fala o nome da empresa, cara. É uma merda esse nome, puta, vamos mudar, beleza. Então, é uma coisa que foi muito recente a gente começar a se preocupar com esse tipo de assunto. A gente passou, eu acho que foi quando a gente passou de 300 funcionários, a gente falou, puta, peraí, tem pessoas aqui que estão meio perdidas, não sabem o que a pessoa do lado está fazendo e etc. Então agora, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou usando... Tem uma das empresas que a gente adquiriu, que é o Minha Vida, que fez um trabalho de cultura sensacional antes da aquisição. Realmente, o CEO e a diretora de operação, o CEO não ficou com a gente, mas a diretora de operação agora, ela lidera essa operação. Eles fizeram um trabalho de cultura muito forte. E, na verdade, a gente está usando eles agora como um incubador e a gente está usando essas pessoas para ajudar a gente a fazer esse mesmo trabalho que elas fizeram com 22 pessoas para fazer com 370. Então, a gente está criando a nossa cultura a partir com uma metodologia que a gente meio que herdou de uma empresa que a gente adquiriu. Mas é um assunto muito novo e realmente complexo. Alinhamento de interesse quando você compra empresas e etc. Não sei se tem uma receita mágica para isso. E a gente não está num tamanho que a gente tem... eu consigo alocar 15 pessoas para integração. Cara, não, a gente está dobrando de tamanho cada ano, todo mundo está com uma entrega desse tamanho, ninguém para. A gente teve casos de nova empresa que chega no grupo e ninguém sabe o que os caras estão vindo fazer. Ninguém fala oi para os caras porque não sabe quem são, sabe? Nesse nível de ser ruim. Então agora a gente está tentando ser muito melhor com isso.
Mas cara, é complexo. Tinha uma outra pergunta lá. Você falou uma coisa interessante, né, que é essa tendência de migração da TV, né, para o digital. Então, a audiência está migrando da televisão para o digital. Acho que uma outra tendência, especialmente no Brasil, que algumas pesquisas estão indicando, é a tendência das pessoas deixarem de assinar conteúdos. Né? Então, deixar de assinar, de ter uma despesa, digamos, recorrente. Né? Isso, enfim, existe algum indicativo disso. Né? Bom, essas duas tendências acho que estão fazendo com que os assinantes de TV por assinatura estejam caindo de forma drástica. Né? Então, a cada mês no Brasil, as TVs por assinaturas perdem... É bem recente, né? Caiu acho que pela primeira vez há 2 meses, mas realmente chegou no momento que está começando a fazer assim. Parece que essas duas tendências indicam que as TVs por assinaturas vão, né, perder assinantes. Né? Essas pessoas, né, que estão deixando de consumir TV por assinatura, o que você acha que elas passarão a consumir? Elas buscam um conteúdo exclusivo, mas elas não querem pagar recorrentemente por aquele conteúdo, e isso indica que elas escolherão novos conteúdos pagos de forma não recorrente. O que você acha? Não, eu acho que quando você vê o sucesso da Netflix no Brasil, você já tem uma boa indicação que não é que as pessoas estão deixando de querer assinar por conteúdo, é que as pessoas estão começando a pensar como que elas gastam cada real e se a oferta de conteúdo e o serviço que vem junto realmente vale a pena. E quando alguém consegue juntar qualidade, quantidade de conteúdo com um serviço, acho que as pessoas estão passando a valorizar cada vez mais o serviço que vem atrelado a essa oferta de conteúdo. As pessoas assinam, as pessoas gastam. O crescimento da Netflix no Brasil, com o Adoro Cinema, a gente trabalha muito com Netflix, é espetacular. Tanto em termos de número de assinantes, como em termos de notoriedade de marca e de valor de marca. As pessoas no Brasil valorizam muito a Netflix, amam a Netflix realmente de paixão. Então não acho que as pessoas vão deixar de assinar, só acho que as pessoas vão começar a colocar dentro do cálculo de se vale a pena assinar métricas que elas não colocavam antes porque nem tinha essa possibilidade. Qualidade de serviço, disponibilidade do conteúdo a qualquer momento se torna uma coisa fundamental para você sacar o cartão de crédito e fazer essa compra. O que eu acho que a gente vai ver na internet é realmente um movimento. A gente usa muito uma palavra em francês na Webidia, que ela nem existe em francês, então não vai existir em português tampouco, mas que é a demedianização das coisas de maneira geral. Eu acho que na internet vai muito assim. Você vai ter pessoas pagando para ter uma qualidade de conteúdo, quantidade e serviço muito alta, e tudo o resto vai ser de graça. As pessoas não vão mais aceitar pagar por uma coisa que não chega realmente num nível de excelência muito forte. Tudo que tiver no médio... Então, ou você tem um modelo de volume, é barato você produzir, você tem uma maneira, você monetiza muito pouco cada contato que você tem, mas pelo volume você consegue achar, ou você tem um modelo aqui, onde você tem um modelo de excelência e você monetiza muito cada contato que você tem. Tudo que tiver no meio vai morrer, na minha visão. Não tem mais classe média. Não tem classe média da internet, vamos dizer, para produtor de conteúdo. Ou você convence a pessoa de pagar, ou você tem um volume imenso que você consegue monetizar centavo por centavo mesmo. Acho que vai mais por esse caminho. Vocês, eu vejo a estratégia sua, vocês vão por nichos e vão escalando cada país de diferentes formas. E falam que os grandes portais estão caindo. Só que se vocês adquirem diferentes nichos, no final vocês estão indo contra o seu início, né? Ao ser um grande portal com grandes setores inclusos. Como que funciona o relacionamento entre cada marca sua? Como vocês funcionam estrategicamente assim para o futuro? Porque no final, se apoia entre eles para crescer, afinal passa num portal também grande, como que vocês não eram no começo. Então, isso vai muito com a pergunta que foi feita aqui. Por que o Webidia... A gente poderia ter um portal chamado Webidia com os conteúdos de todo mundo. Na minha visão, ia ter uma relevância zero. É por isso que que os usuários e os clientes conhecem a gente como Tudo Gostoso, como Minha Vida, como Digital Stars ou como Adoro Cinema.
as sinergias entre todas essas operações, elas são sinergias de back-office que nem o cliente, nem o consumidor, o cliente vê um pouquinho mais. O consumidor, ele não vê que minha vida e a Adoro Cinema são parte do mesmo grupo. Em momento algum, isso vai impactar ele. O usuário, tá falando. O usuário final. Mas o anunciante, ele vê quantos... O anunciante, ele vê um leque de vendedores. serviços que ele pode usar e é o mesmo vendedor que vai vender. Tá? Mas é um comercial para a Webidia? Não. Esse approach vertical, ele também funciona. A gente tem um comercial só para o mercado de cinema, que é um expert de cinema. Um comercial só para o mercado de games, que é um puta gamer que só fala de games. As marcas que são gerais, essa sim você tem um comercial que vai vender tudo. Mas por quê? A gente não é indispensável para essas marcas. Eles vão olhar Webidia, ou Adoro Cinema, ou Digital Stars, ou Tudo Gostoso como uma das opções com milhares de outras coisas. Indústria do cinema, cara, adoro cinema, vou trabalhar com esses caras. Não tem como então, não trabalhar com Não tem como não trabalhar. Então, as sinergias, elas são sinergias de tecnologia, sinergias de estratégia, mas as sinergias de conteúdo, para te dizer a verdade, elas são muito poucas. E é por isso que é um business que o Google e o Facebook não vão entrar, porque não é escalável. As redações, cada uma trabalha, o que elas compartilham é um mindset, são ferramentas, como vocês analisam os dados e etc. Putz, e essa mudança do algoritmo do Google, como vocês estão interpretando elas, mas na hora de criar conteúdo, cara, você tem uma redação de saúde, você tem uma redação de culinário, uma redação de games, essas pessoas, o redator de game, não sei se vocês conhecem o redator-chefe do IGN, talvez algumas pessoas conheçam, é o Pablo Miyazawa, que ele é o melhor jornalista de games do Brasil. Ele foi redator das revistas Nintendo nos anos 90 e etc. Ele não entende porra nenhuma de saúde. Ele não tem muita coisa para contribuir ao trabalho do Minha Vida, fora toda a parte de mindset de ferramentas. Então, o business de conteúdo, cada unidade de conteúdo são separadas, cada um faz o seu trabalho. O trabalho do Adoro Cinema é fazer o melhor conteúdo de cinema possível, o trabalho do Minha Vida é fazer o melhor conteúdo de saúde possível. Então a gente não vai ser um portal porque o nosso approach ele é inteiramente vertical. A única coisa é que entre um Adoro Cinema e Minha Vida, você tem uma puta sinergia de tecnologia, uma puta sinergia de ferramentas, uma sinergia de ad server. São sinergias que não necessariamente são palpáveis, mas no bottom line da sua operação faz uma boa diferença. Então, não, a gente nunca vai ser generalista. A gente nasceu como vertical justamente no momento que os generalistas vinham caindo. Então, pode acreditar que cada um dos nossos investimentos, na verdade, ele é feito para reforçar a nossa verticalização. E aí ainda tem um grande vertical que vocês não tocam, que está faltando no leque atual? Você tem alguns verticais enormes do tipo esporte. Esporte você não tem nada. É difícil no Brasil. É que quando a gente entra para ser líder. Qual que é o melhor conteúdo de esporte? É ao vivo. É o gol. É o ao vivo. A gente vai ter isso? A gente é grande, tem investimento, mas aí é outra briga até. Então, entrar para você fazer um conteúdo de esporte sem você ter o filé mignon, quer dizer que você nunca vai ser indispensável para aquela indústria que quer se associar com o esporte. A gente só entra, e isso é uma coisa que eu acredito, um business de publishing e de mídia, e vai ser cada vez mais verdadeiro, só vai sobreviver se ele for indispensável para alguém, tanto para o usuário como para o cliente. O número 2 e o número 3, ele não é indispensável para ninguém. Então, para mim, ele não tem futuro. Se você não é líder, eu acho que aí sim você sofre do Google, você sofre do Facebook. Quando você é líder, você trabalha com eles. Quando você é número 2 ou 3, começa a ficar difícil. Então... Por ter trabalhado na Deezer, eu sei o que é. Não é você sabe disso, né? Mas então, você tem esporte, mas como que a gente vai entrar em esporte? Você tem carros, automotivo, que é mas você já tem uns players extremamente estabelecidos que estão fazendo coisas muito fortes no Brasil. Você tem todo o hard news, mas esse está muito fora do seu mindset, porque em termos de monetização ele é muito complexo. Que você não pode brincar de branded content com hard news. Não é uma coisa que eu acho que você pode fazer. Branded content de cinema, o trabalho do Adoro Cinema é promover o cinema e trazer mais pessoas para as salas de cinema. O que a gente quer é que o mercado do cinema cresça. Então, trabalhar para promover um trailer, é o que a gente faz, né, naturalmente. Então, se a gente vai usar dados para melhorar a performance e tudo, a gente está dentro da nossa missão. Quando você faz isso na temática de hard news, qual que é a sua missão? Entregar talvez a informação mais assertiva para o cara? É isso que você está fazendo? Não é. A gente tenta achar business onde os interesses da marca e do consumidor final são alinhados. Na verdade, é bastante assim que a gente investe. Beleza. Talvez uma última pergunta e depois a gente vai ver se ainda tem cerveja ou não.
Só o turismo. Ah, turismo. Boa. Na França, Tem alguém que fez pesquisa aqui. Então, boa. Trabalha com turismo. O turismo faz parte... Então, até março, a Webidia tinha elegido 5 grandes verticais para a gente trabalhar em termos de conteúdo, e turismo é um deles. Agora são 6 porque tem saúde, porque a gente adquiriu Minha Vida Aqui, que era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. Quando eu me mudei no Brasil, eu já tinha Minha Vida no mapa. Na França, é o nosso maior concorrente que tem, então a gente nunca conseguiu avançar. Turismo, ele é uma temática um pouquinho diferente. Na França, a gente teve oportunidades boas. Tem bastante demanda sobre turismo? Tem. Buscas por destinos, hotéis e tudo. Mas quem atende essas demandas? São sites de serviços, não são sites de conteúdo. Quando você busca alguma coisa no turismo, você clica no TripAdvisor, no Booking, muitas vezes. Você vai clicar já no decolar.com e etc. Não é o nosso core, que é criar conteúdo, vamos dizer, editorial em torno de uma temática, ele não se aplica para turismo tão bem. Na França, a gente adquiriu modelos híbridos, que são, ao mesmo tempo, comparadores e criadores de conteúdo. Isso sim funciona. Então, uma coisa que a gente olha, mas para mim, turismo, ele não é um vertical puro para a nossa metodologia, porque você precisa ser um player de serviço para atender e não um player de conteúdo. A barreira de entrada é muito forte. A barreira de entrada é diferente. Bom, eu tinha falado que era a última. No caso do Network Holdings, e como tu falou lá na França, tem 20% da venda dos ingressos. Você não está entrando nessa parte de serviço? Sim, a gente está, mas a gente está uma vez que a gente já é líder vertical. Aí a gente pluga uma nova maneira de monetizar a nossa liderança vertical. Turbina que você está tendo. Exato, eu já tenho turbina. A gente nunca começa pelo serviço, a gente começa por agregar uma comunidade, e uma vez que a gente tem essa comunidade, tem uma nova maneira de monetizar ela, que é vendendo coisas para ela e que vai interessar e fortalecer o nosso link com ela, aí sim a gente investe. Então, por exemplo, venda de ingressos de cinema poderia ser uma coisa que a gente faria, se o mercado não fosse tão complexo. Mas tudo que a gente pode vender em torno... o Tudo Gostoso, na França, a gente vende pratos... a gente vende, não pronto, porque as pessoas cozinham, os usuários do nosso site lá, mas você recebe, tipo Chef Time aqui, no Brasil. Você recebe todos os ingredientes. A gente tem um e-commerce que compete com a Amazon Fresh na França. Isso são coisas que, obviamente, a gente está olhando. Mas a e-commerce no Brasil ainda é um outro assunto, é ainda um pouquinho mais complexo. Conteúdo é complicado para algumas pessoas, para a gente é simples. E-commerce, já é operar o Brasil em termos de e-commerce, eu valorizo muito quem está fazendo bem e quem está conseguindo ganhar dinheiro com isso, são pessoas que são fortes, é difícil. Bom, última pergunta, já sei que eu já falei isso, mas... Você falou que se você não puder produzir o filé mignon do conteúdo, você não consegue, às vezes, nem entrar no nicho, né? Mas você produz conteúdo de game, que você disse que é o segundo maior do mundo. Só que, se as pesquisas não estiverem erradas, mais de 45% da produção de algum conteúdo de games passa de alguma forma pela Twitch. E você não mencionou a Twitch em nenhum momento. Então, eu queria saber, são duas perguntas. Como é a produção de conteúdo game e se você pretende entrar de alguma forma pela Twitch aí? Porque eu, como gamer, só assisto Twitch. Então, não sei se você acompanha. Hoje a gente é um dos 3 maiores organizadores de torneios de esportes do Brasil. A gente tem, estão todos convidados, você já foi para um evento na Webidia aparentemente, a gente tem uma arena de esportes na Vila Olímpia para 120 pessoas, com um estúdio de narração. A gente está com 2 torneios online nesse momento, que é o torneio, a Liga Latina de Injustice 2, não sei se você acompanha esse game, e o Alienware Rainbow Six Tournament, torneio de Rainbow Six com a Dell e a Ubisoft. A gente que produz 100% desse conteúdo, que é distribuído na Twitch. Na França, a gente foi representante comercial da Twitch durante um bom tempo, e na França a gente tem então aqui a gente tem a Digital Stars, que é de influenciadores digitais, vamos dizer, youtubers, Instagrams e etc. Na França a gente tem uma outra estrutura que chama Bang Bang Management, que é a líder no mercado em representação de influenciadores de esportes, que são os maiores streamers da Twitch no país. Então você já acertou, você está contratado na Webidia para liderar a estratégia de gaming, você já acertou que a gente já estamos produzindo conteúdo na Twitch e é só o início. A gente vai fortalecer isso muito porque a gente não pode perder o link com o consumidor de conteúdo de games. Mas a Twitch é mais um Facebook para você, uma Para a gente ele é um novo ecossistema.
Então, você tem duas maneiras de entrar na Twitch. Ou você passa pelos influenciadores, ou você organiza competições. Já estamos organizando competições e a gente está olhando o mercado de influenciadores. Mas acertou em cheio. Legal. Cyril, muito obrigado pelo papo. Obrigado, gente. Valeu.